Oi, mulheres de propósito. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você hoje. Essa palavra falou profundamente ao meu coração. Vou te explicar o contexto de como o Senhor falou comigo nessa palavra. Eu estava na academia e é interessante que o Senhor fala muito comigo quando eu estou fazendo cardio. Enquanto eu estava ali fazendo uma bike, eu fui colocar uma playlist, achei uma playlist diferente no Spotify e coloquei chama Louvores Pentecostais. Eu disse, eu vou conhecer essa playlist aqui. Quando eu coloquei, vi uma música que se chama assim, A Glória da Segunda Casa. E aí eu disse, Samuel Messias, eu disse, eu vou ouvir essa música. E, sei lá, eu senti do Senhor de ouvir essa música, eu comecei a ouvir essa música e começou a ministrar muito ao meu coração sobre a glória da segunda casa. O Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração, né, sobre um novo tempo, sobre reconstrução de coisas que foram destruídas, né, nas nossas vidas. E eu disse, Senhor, mas eu preciso meditar nessa palavra, né? E eu comecei a ler no Ageu, no capítulo 2, que fala sobre a glória da segunda casa. É sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje. Se tem áreas da tua vida que foram destruídas, se tem áreas da tua vida que precisam ser reconstruídas, essa palavra é para você. Se você conhece alguém, né, que tem vivido esse momento de reconstrução, ou vivido um momento em que não consegue enxergar essa reconstrução de Deus, envie esse vídeo para essa pessoa, porque eu creio que Deus vai falar muito com ela também, tá? Vamos ler agora Ageu no capítulo 2, que começa do verso 1 ao 9, tá? Se você tá com a sua Bíblia, vai aparecer aí o versículo, mas se você tá com a sua Bíblia, aproveite para ler essa Bíblia também junto comigo, tá? Ageu no capítulo 2, do verso 1, começa assim. No segundo ano do reinado de Dário, no sétimo mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou esse tempo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Uau! Eu comecei a meditar sobre essa passagem, sobre o contexto que aconteceu quando o Senhor levanta o profeta Ageu. Se nós olharmos lá no capítulo 1, né, eu quero ler um pouquinho para você para te explicar o contexto de Ageu, no capítulo 1, né, no verso 4, diz assim: é para vós tempo de habitares nas vossas casas apaineradas, enquanto esta casa fica deserta. E o que aconteceu, mulher de propósito, nesse tempo? Né? Havia o templo de Salomão, que foi um templo construído com muita grandiosidade, era um templo que tinha ouro, que tinha prata, que era um templo grandioso, que era assim, era algo grandioso aos olhos dos homens. E no tempo do exílio da Babilônia, sempre foi destruído pelos inimigos. Então, um templo magnífico, que foi construído assim, com muita exuberância, foi totalmente destruído pelos inimigos do povo de Deus. Né? E quando o Senhor chama esse povo para reconstruir esse templo, aquilo que eles começaram a fazer começou a desmotivar, porque parecia muito pequeno, parecia muito insignificante, dado ao que tinha sido construído antes. É como se você olhasse e dissesse assim: meu Deus, mas isso aqui parece tão pequeno, isso aqui parece tão insignificante perto do que era antes. E sabe, muitas vezes quando a gente olha para a nossa vida, né, para aquilo que está começando a ser construído ou reconstruído, a gente fala assim: meu Deus, mas isso parece ser tão pequeno. E aí, o que é que o Senhor está falando por meio do profeta Ageu? Ele está dizendo assim: como é que vocês estão olhando para algo e vocês estão vendo algo tão pequeno, mas disso aqui eu farei algo grandioso? Disso aqui, a glória da segunda casa vai ser muito maior do que da primeira.
E aí o Senhor exorta o povo e diz assim: quer dizer que vocês se desmotivaram no meio do caminho porque esse templo novo parece tão pequeno, parece tão insignificante? E o Senhor exorta o povo e fala assim: vocês deixaram a minha casa para segundo plano e vocês estão vivendo agora para construir a própria casa de vocês. Ei, tenham força, sejam corajosos, se animem, porque eu farei algo novo. Gente, é tão profética essa palavra, porque é tão lindo, né? Que durante a nossa caminhada, muitas vezes nós estamos desmotivadas, nós olhamos aquilo ali, parece tão pequeno, parece tão insignificante, parece que as coisas não andam, e tem um tempo que as coisas são assim, né? Muitas vezes, quando a gente vive um processo de reconstrução, de restituição, aquele que começa a ser construído novamente parece pequeno, dado ao que existia antes. E você olha para aquilo ali e fala: Senhor, parece tão desmotivador. Mas é tão profético e é tão cuidadoso da parte de Deus que o Senhor sempre levanta alguém para nos dar ânimo. O Senhor sempre levanta alguém para nos encorajar e dizer: ei, vai dar certo. Ei, o que o Senhor vai fazer na tua vida é grande. E é basicamente isso que Ageu faz com o povo. Ageu é levantado por Deus para dizer: ei, vocês estão olhando para isso aqui hoje que parece tão pequeno, dado ao que era o templo de Salomão antes. Mas esse templo será de uma glória tão maior que os olhos de vocês hoje não conseguem contemplar. Então, ó, arregaça as mangas. Vamos pro trabalho. Ele está dizendo assim: força, tenha ânimo, tenha coragem. Vamos para cima. Trabalhem. Sabe? A gente só não vive as promessas de Deus não por influência da realidade, não por influência do inimigo, mas por nós mesmos. Se por algum momento eu e você nós desanimarmos, como estava acontecendo aqui com o povo, de esquecermos da palavra, de entendermos que não é sobre nós, não é sobre aquilo que nós conseguimos enxergar hoje, mas é sobre aquilo que o Senhor vai fazer, nós não vamos conseguir viver a totalidade daquilo que o Senhor nos prometeu. E o Senhor levanta o profeta Ageu e diz assim: eu quero que vocês se animem, que vocês se encorajem, que vocês trabalhem. Porque hoje vocês ainda não conseguem contemplar, mas a glória dessa segunda casa, desse novo templo, do que está sendo reconstruído, vai ser muito maior do que o primeiro. E olha que o primeiro, gente, era grandioso, era magnífico, era cheio de poder, de glória, de honra ao Senhor, era algo que os olhos daquele povo diziam assim: meu Deus, como é que algo pode ser maior do que isso? E o Senhor está dizendo: vai ser. Por quê, meus amados? Porque esse templo, e entenda que o Senhor, tudo que o Senhor nos fala, ele fala profeticamente. Entenda que esse segundo templo era o templo em que a presença de Deus habitaria de uma forma diferente. Por quê, Carol? Porque os pés de Jesus passariam ali. Entenda que esse segundo templo que foi reconstruído pelo povo era o tempo que o Senhor ensinaria, que o Senhor passaria, né? Que Jesus estaria ali. Então já havia um caminho profético, já havia uma visão profética para esse segundo templo, que por si só já haveria uma glória muito maior, porque profeticamente falava: Senhor, Jesus passará aqui. Mas também é algo tão profético que fala sobre as nossas vidas, sabe? Muitas vezes nós vivemos situações em que o inimigo, né, destrói coisas que são tão preciosas para nós. E aqui ele não está falando de algo que foi difícil ou de um tempo que não era significante, mas de algo que era bem visto, de algo que era tido como grandioso na época que foi destruído. Algo, o lugar onde a presença de Deus habitava, no Templo de Salomão, foi destruído pelo inimigo. Muitas vezes nós passamos por processos na nossa vida em que são dolorosos, em que nós perdemos, né, em que algo na nossa vida é destruído, algo aos nossos olhos aparentemente é destruído, e muitas vezes a gente pensa assim: o que é que poderia ser melhor do que isso? Já me foi tirado tudo, né? Eu vivi um processo muito assim quando eu terminei um relacionamento que era, para mim, era um relacionamento maravilhoso. Como assim, Carol? Não tinha briga, não, nós tínhamos bons acordos, nós tínhamos uma boa comunicação, nós vivíamos bem, nós tínhamos o mesmo estilo de vida. Então, para mim, era um relacionamento muito bom. Para mim, era um relacionamento muito sadio. E nós éramos felizes, ao meu ver, né, tá, gente? Nós éramos felizes. E quando isso foi destruído por uma traição, por algo que eu não esperava, por algo que fugiu totalmente do meu controle. Eu, por muito tempo, eu falava: Senhor, mas eu não quero nada mais do que isso, mas eu já era muito feliz, né? Mas eu já tinha tudo que eu queria.
E quão bobinha eu fui, eu posso dizer assim, né? Quão imatura de não enxergar que Deus tinha algo muito maior para mim. Sim, algo foi destruído na minha vida por muito tempo, por muitos anos, na verdade. Eu passei questionando isso a Deus, por quê? E muitas vezes a gente fica, por quê? E às vezes a gente não vai ter a explicação do porquê. Mas quando a gente entra nesse lugar de confiança, de você colocar realmente nas mãos do Senhor, e o Senhor fala assim, eu vou reconstruir o que foi destruído na tua vida, nós entendemos que há uma promessa de uma glória maior na segunda casa. E eu achava que esse lugar nunca chegaria, que eu não conseguiria viver um outro amor assim, que eu não conseguiria ter uma outra entrega da mesma forma. E, meu Deus, por isso que eu digo que eu fui bobinha. Porque o Senhor tem muito mais para nós, sabe? Até aquilo que nós vivemos de maravilhoso, o Senhor sempre tem algo novo, sempre tem algo maior, sempre tem algo precioso. Por isso que eu e você, como mulheres de propósito, nós não podemos deixar de gerar expectativa no nosso coração, deixar de gerar expectativa de que Deus tem algo maravilhoso para mim, para você, de que tem algo maior. E o que o Senhor está falando para nós nesse dia, há uma glória maior no que eu estou reconstruindo na tua vida. Se por algum momento nesse tempo você tem estado desmotivada, se por algum momento nesse tempo você tem olhado e tem parecido tão pouco aquele que está sendo reconstruído, de que talvez você esteja colocando um empenho, mas ainda seja tão pouco aos seus olhos o que está sendo reconstruído, e o Senhor está te dizendo, ei, você não tem nem noção do que esse que parece pouco, o que eu farei de muito. Então, arregaça as mangas, vamos ao trabalho. E aí ele diz assim, ó, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês. E trabalhem. Quando o Senhor te der uma orientação, vai lá. Ainda que não pareça grande. Sabe que o Senhor trabalha conosco dia após dia, em coisas que parecem simples. Mas o simples em Deus se torna grandioso. Quando nós obedecemos ao Senhor em pequenas coisas, o Senhor vai nos levando a coisas maiores. O que o Senhor vai fazer na tua vida é de uma glória maior. Mas Ele espera de mim e de você. Esforço, trabalho, obediência. Não desanimar no meio da caminhada, continuar caminhando, perseverando, continuar confiando. O que o Senhor está dizendo ao povo é: confia em mim. Porque o que eu vou fazer é maior, confia em mim. Porque talvez hoje você não consiga ver nos seus olhos naturais, mas pela fé, porque isso é fé. Vivam pela fé. E não é fácil, gente. Quando a gente fala assim, vivam pela fé. Mas na prática é desafiador. Mas é esse lugar que o Senhor nos chama. E quando nós confiamos, porque a fé fala sobre confiança, o Senhor pode fazer coisas extraordinárias em nós e através de nós. Amém? Que essa palavra te traga ânimo, que essa palavra te traga renovo, que essa palavra possa te alcançar o teu coração de uma forma tão preciosa, a gerar fé, a gerar esperança de que aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida ainda nem chegou. O que será de mais grandioso, porque a glória da segunda casa será muito maior do que da primeira. Se você já viveu coisas maravilhosas, gera expectativa no teu coração que Deus está fazendo coisas ainda maiores nesse tempo, em nome de Jesus. Que você seja muito abençoado através da prática dessa palavra e que o Espírito Santo toque o teu coração de uma forma muito preciosa nesse dia, em nome de Jesus.